O sudário de Turim. Em 1988, a datação por carbono revelou que ele era uma falsificação. Mas agora, no fim da vida, um cientista alega que descobriu novos indícios de que o sudário pode ser autêntico. Acredito que posso chegar bem perto de provar que ele foi usado para enterrar o Jesus histórico. O Santo Sudário. Turim, Itália. Em 8 de outubro de 1978, na cidade italiana de Turim, houve um evento sem precedentes. O sudário de Turim, o objeto mais misterioso do mundo ocidental, seria finalmente examinado por cientistas. Durante 120 horas, o PPST, Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, faria milhares de testes no pedaço sagrado de linho de 4 metros e 26 centímetros de comprimento, que muitos acreditam ter sido a mortalha de Jesus Cristo. Abrimos a caixa de Pandora e criamos toda uma série de novas perguntas. Muitos temiam que as suas descobertas pudessem abalar as estruturas do cristianismo. É como um drama de tribunal, diremos, isto é real e este é Jesus. Ou, não, é uma fraude, vocês foram enganados e, consequentemente, a religião e a fé são uma piada. Um dos principais membros da equipe do PPST era Ray Rogers, químico altamente respeitado do Laboratório Nacional de Los Alamos. Rogers era partidário da ciência, não da religião. No entanto, ele ficou absolutamente fascinado pelo sudário. Para ele, era um grande mistério, esperando para ser revelado. Eu não acredito em milagres que desafiam as leis da natureza. A jornada científica que levou Rogers e dezenas de outros cientistas ao sudário de Turim começou com o fotógrafo amador Secondo Pia, que em 1898 bateu a primeira foto do sudário. E a imagem revelou algo que ninguém havia visto antes. Quando Secondo Pia bateu aquela foto, quase deixou cair a chapa. Ele ficou assustado e disse, meu Deus, eu estava olhando para o rosto do Senhor. A imagem no sudário estava muito desbotada, mas o negativo fotográfico de Secondo mostrava um rosto em contraste intenso. Foi o primeiro indício real de que o sudário continha mais do que se podia ver a olho nu, e isso causou uma enorme comoção. Ele foi imediatamente acusado de fraude, de enganar, mentir e manipular o objeto. É falso. E foi somente em 1931, quando Giuseppe Henriet pôde fotografar o sudário pela segunda vez, que os cientistas de repente pensaram, mas espere um pouco, talvez valha a pena examinar isso mais de perto. Mas os cientistas não tiveram a oportunidade de examinar melhor o sudário. Mais 40 anos se passariam antes que houvesse um novo avanço, graças ao então moderníssimo analisador de imagens chamado VP8. Pronto. Peter Schumacher era engenheiro de campo da equipe que criou o VP8, originalmente desenhado para analisar imagens de aparelhos médicos e satélites. Ninguém na nossa empresa havia sequer ouvido falar do sudário de Turim, quanto mais visto fotos ou se interessado pela análise das imagens do sudário de Turim. O analisador VP8 assinala as áreas claras e escuras de uma imagem numa grade tridimensional. Em meados dos anos 70, Eric Jumper e Joe Jackson, cientistas da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, souberam da nova tecnologia e pediram a Schumacher para usá-la no exame de uma fotografia do sudário. Pedimos a Schumacher que recriasse o teste para que pudéssemos ver exatamente o que foi que empolgou os cientistas 30 anos atrás. Colocamos 3 imagens no analisador. Um autorretrato do grande mestre Leonardo da Vinci, uma fotografia de um membro da nossa equipe e uma foto do sudário de 1931. Primeiro, Schumacher examinou o autorretrato em carvão de Leonardo da Vinci para mostrar a reação do analisador a um desenho ou pintura, que, segundo alguns, seria exatamente o que está no sudário.
Se fosse pintado, ficaria parecido com o desenho do Da Vinci, cujo resultado é praticamente a aparência de ruído. É um contraste bastante suave. Em seguida, queríamos ver como ficaria uma fotografia normal no VP8. Testamos a foto de um membro da nossa equipe. Na realidade, as faces do Jim não são assim tão achatadas. As sobrancelhas dele não são sucadas na testa e o nariz não está borrado no rosto todo. É assim que ficam as fotografias colocadas no VP8. Ele não revela a altura ou profundidade reais, coisas que compõem uma verdadeira imagem tridimensional. Mas quando uma imagem do sudário é colocada sob o analisador, algo extraordinário acontece. De repente, vemos contraste que tem realmente relação com altura e profundidade, uma distância verdadeira. O nariz é mais proeminente. As faces são arredondadas. O cabelo tem forma e acompanha a cabeça. A imagem toda tem dimensões. Os resultados obtidos por Schumacher aprofundam o mistério que começou com o segundo Kia. Como essa imagem se formou no sudário? O sudário é uma imagem muito singular. Ela é uma peça única em todo o mundo. Não existe nada parecido. Um relevo tridimensional, frente e costas de um ser humano inteiro. É a única que existe. Não há outra, em lugar nenhum, de forma alguma. Eu não sei como ela foi feita e nunca ouvi falar de alguém que saiba. Existe apenas o sudário de Turim. De posse desses resultados, Jumper e Jackson formaram o PPST em 1977 e deram início ao delicado processo para ter acesso ao sudário. O VP8 foi o catalisador que provocou a formação da equipe do PPST. Eles disseram que deveríamos tentar descobrir como essa imagem se formou. O maior problema sempre foi o acesso ao tecido em si. Na primavera de 1978, apesar da resistência de muitos no Vaticano, a Igreja Católica concordou. A Igreja adotou uma visão relativamente esclarecida a respeito do sudário. Ela tem muita gente que acredita que esse é de fato o pano da mortalha de Cristo. E esses não querem ninguém se intrometendo com o sudário. O outro lado da moeda é que, impedindo os cientistas de examinarem, nunca se saberá qual é a verdade. Finalmente, quando conseguimos a permissão para examinar o pano, a ciência, pela primeira vez, realmente na história, pôde aplicar o verdadeiro método científico sem se limitar às fotografias. Para ter acesso, o PPST não poderia propor nenhum teste ou exame que marcasse ou extraísse fragmentos do sudário. Os testes deveriam ser não destrutivos. Boa parte da população não desejava que ficássemos mexendo à toa no objeto sagrado. A equipe do PPST teve apenas 5 dias para examinar o sudário e trabalhou incansavelmente para descobrir como a impressionante imagem se fixara no tecido. Barry Schwartz foi um dos poucos repórteres fotográficos que puderam registrar o evento. Foram feitas espectroanálises. Sam Pellicore usou um espectrofotômetro. Foi realizado um mosaico de fotografias. O sudário foi fotografado com fluorescência ultravioleta. Foram tiradas radiografias com fluorescência e imagens com reflectância. Os testes feitos por Ray Rogers revelaram que no corpo principal do sudário não havia nenhum traço de pigmento, tintura ou agente aglutinante próprio das tintas. Isso significava que o sudário não fora pintado nem desenhado. Mas a revelação mais fascinante de todas foi a história revelada pelas manchas de sangue no tecido. Quando alguém é torturado, como segundo a Bíblia aconteceu a Jesus durante a crucificação, as paredes dos glóbulos vermelhos se rompem, liberando hemoglobina pelo corpo. A hemoglobina é rapidamente decomposta, gerando altas taxas de bilirrubina e os ferimentos começam a coagular. A análise do PPST mostrou que as manchas do sudário correspondiam às secreções de sangue coagulado com taxas extraordinariamente altas de bilirrubina, totalmente condizentes com o trauma da crucificação. E havia ainda a prova da fotografia com fluorescência ultravioleta que revelou outra pista incrível, invisível a olho nu.
Foi possível ver com clareza as manchas de soro ao redor das manchas de sangue que estavam invisíveis até que nossa equipe fotografou o sudário com luz ultravioleta fluorescente aproximadamente 2000 anos depois que esse homem foi assassinado. O soro é o componente líquido do sangue. Ele é composto principalmente de água e suas manchas eram invisíveis no sudário até que ficassem fluorescentes sob a luz ultravioleta. Nenhum artista medieval poderia ter previsto a invenção da fotografia com fluorescência ultravioleta e pensado, bom, eu vou esconder as manchas de soro e daqui a 700 anos eles irão encontrar. Me poupe. O PPST tentou determinar como a imagem no tecido foi criada. Conseguiu encontrar uma resposta. Temos uma imagem sobre a qual a ciência moderna, com todas as suas técnicas e tecnologia, e pelos padrões de 78 tínhamos o que havia de melhor, não conseguiu responder uma pergunta simples: como essa imagem foi parar nesse pano?